E se a vida que você tanto busca só pudesse começar depois da sua condenação? Por mais duro que pareça, essa é a realidade diante de Deus. Todos pecamos, todos merecemos a morte. Não há nada em nós que possa satisfazer a justiça do Senhor. Aos olhos dele, não somos apenas imperfeitos, somos culpados. Mas aqui está a boa notícia da Páscoa. Alguém foi condenado no seu lugar. Alguém inocente tomou o seu lugar debaixo da ira de Deus. Jesus, o Cordeiro Santo, foi moído pelos nossos pecados, carregou a nossa culpa, sofreu o que nós deveríamos sofrer. Ele morreu para que você viva. Talvez você esteja buscando paz, direção, salvação, mas nenhuma dessas coisas é possível sem antes passar pela cruz. Cristo não veio apenas para nos consolar, ele veio para nos resgatar do inferno eterno e nos reconciliar com Deus. Ele veio para nos resgatar. Hoje, você vai entender o que realmente aconteceu naquela cruz e por que ela muda tudo. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, comente. Ele morreu por mim. Curta, inscreva-se no canal e envie essa palavra a alguém que precisa entender o peso e a glória da cruz. A gente costuma lembrar da Páscoa com cores suaves, cheias de esperança, os ovos de chocolate que foram inseridos nesta data na nossa cultura. Mas, por trás de toda essa doçura, existe uma verdade amarga e profunda que precisamos nos atentar. Nós que merecíamos a cruz. A morte que Jesus sofreu era a morte que eu e você deveríamos enfrentar. Nosso problema mais profundo não é emocional, nem financeiro, nem existencial. É espiritual. Somos pecadores diante de um Deus absolutamente santo. E por mais difícil que seja admitir, não há desculpa que esconda essa realidade. A Bíblia não nos dá espaço para fingir que está tudo bem. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é uma questão de opinião. É um diagnóstico espiritual em que desde a queda de Adão e Eva no jardim, nós fomos contaminados pelo pecado e já nascemos inimigos do Senhor. Nós falhamos, nos afastamos, escolhemos o pecado e, com isso, perdemos a glória da presença de Deus. Essas verdades nos confrontam porque quebram a ilusão de que podemos dar conta sozinhos ou de que podemos, por nós mesmos, através de boas ações, nos salvar. Mas as Escrituras dizem outra coisa. Ela nos mostra que não há vida verdadeira sem arrependimento sincero. O pecado não é só uma falha de conduta. É uma rejeição ativa ao senhorio de Deus. É quando escolhemos fazer as coisas da nossa maneira, no nosso entendimento. Toda vez que escolhemos o nosso caminho em vez do dele, a gente se afasta da fonte da vida. Daquele que não apenas nos deu a vida, mas o mundo em que vivemos. A gente caminha, mas caminha em direção ao abismo que leva à morte. Mas talvez o mais assustador seja isso. Com o tempo, a gente se acostuma com essa distância e passamos a moldar a maneira como vivemos, igual a esse mundo caído. Fazemos as mesmas coisas, falamos da mesma forma e desejamos a mesma coisa. A grande tragédia espiritual é que nos acostumamos com a morte. Tentamos suavizar as falhas, inventar desculpas ou justificar os nossos erros ao disfarçar a culpa com atitudes bonitas, boas obras ou uma religiosidade superficial. Mas, por trás de tudo isso, o que está ali é um coração endurecido, vazio e separado de Deus. O profeta Isaías descreveu isso com uma precisão dolorosa. No capítulo 53, versículo 6, ele escreveu: todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Perceba, todos nós nos desviamos. Não há um sequer que não tenha culpa diante de Deus. E não é só que nos perdemos, é que decidimos nos afastar. É que preferimos viver na iniquidade. Essa é a raiz do problema. Não é apenas um erro de percurso.
É uma decisão interior de viver longe da vontade de Deus. E é nesse cenário de escuridão que resplandece a cruz. Jesus não foi pego de surpresa. Ele não caiu nas mãos erradas. Tudo já estava planejado, antes mesmo da fundação do mundo. Então, era plano de Deus que Jesus fosse transpassado, como vemos na profecia de Isaías Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele caminhou até a cruz com os olhos abertos, sabendo que assumiria o lugar que era nosso. Ele se fez maldito, o maior dos pecadores, para que você seja justificado nele. Cristo não morreu para nos deixar apenas confortáveis. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus. Justiça que nós mesmos nunca poderíamos ter satisfeito. É por isso que ele diz que é o único caminho, a verdade e vida. Não é que podemos dizer que ainda bem que temos a Cristo. Não. Ele é tudo o que temos. Sem ele, estamos perdidos. Isso é duro de ouvir, mas é exatamente isso que liberta. O preço já foi pago. A ira já foi derramada. A justiça foi satisfeita, só que não sobre nós, sobre ele. Nós merecíamos o juízo, mas ele tomou o cálice. Ele fez a vontade de Deus até o fim, para que pudéssemos ser salvos. Nós deveríamos carregar a vergonha, mas ele assumiu o nosso lugar. Então, pare por um instante e contemple a cruz. Não como um símbolo distante, mas como o lugar onde a sua história foi reescrita. O lugar em que você pode se tornar justo diante de Deus e viver eternamente debaixo de suas asas. Você consegue enxergar o peso do que ele fez? Você reconhece que a morte dele era a sua sentença? E mais, você já recebeu essa graça como quem entende que não existe outro caminho para a vida, que é a única porta que você pode entrar e sem ela você não passa de um moribundo? A cruz é esse lugar em que Deus escancarou a gravidade do nosso pecado, mas também revelou o quanto ele nos ama. Podemos ver isso em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E antes de viver de verdade, é preciso crer nessa verdade e declarar. E viver isso de maneira prática é aí onde tudo muda. Há momentos na nossa vida em que parece que Deus está em silêncio, que ele não interfere, não responde, não age. E a cruz foi exatamente isso. O céu escureceu, a terra tremeu, mas nenhum anjo veio, nenhuma voz ecoou para impedir os cravos. O Filho de Deus estava ali sozinho, morrendo, por mim e por você. E nesse silêncio ensurdecedor, Deus falou mais alto do que nunca. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não foi levado à cruz à força. Ele se entregou. Ele sabia o que o esperava. O sofrimento, a humilhação, e mesmo assim, ele foi até o fim. Voluntariamente se entregou. Ninguém tomou a vida de Jesus. Ele a deu. Ele a ofereceu como prova de um amor que a gente não consegue medir. E aí, a gente chega numa das declarações mais chocantes da Bíblia. Ao Senhor agradou moê-lo. Isso está lá em Isaías 53. Como assim agradou? Como o sofrimento do filho pode ter agradado ao pai? É difícil ouvir isso. Mas a verdade é que não foi o sofrimento em si que agradou a Deus, foi o plano sendo cumprido e concretizado. A justiça sendo satisfeita, o amor sendo revelado em sua forma mais pura. O amor sacrificial de Jesus. Na cruz, Deus não estava perdendo, ele estava redimindo. A cruz não foi um acidente, foi um plano eterno. A cruz foi justiça e graça caminhando juntas, num mesmo ato. Jesus não apenas levou os nossos pecados, ele se fez pecado por nós. Ele ficou no nosso lugar, para que a gente pudesse nos tornar filhos de Deus. E é por isso que a cruz deve nos silenciar também, nos fazer parar, nos fazer pensar.
porque a cruz revela não só o quanto Deus nos ama, mas o quanto o pecado é sério. A cruz é o juízo de Deus, e o seu amor se encontrando em um único lugar. É ali que ele gentilmente nos atraiu, e neste dia podemos falar que ele nos chama para contemplar essa verdade. No Getsêmani, antes de tudo acontecer, Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele sabia que o caminho da cruz seria amargo, mas ele escolheu obedecer. Ele escolheu amar até o fim pecadores como eu, que um dia fui cego dessas verdades, e hoje, graças a Deus, agora vejo. A gente olha para a cruz e pensa em sofrimento, em dor, mas, mais do que isso, a cruz é que agora podemos escolher. Se antes não poderíamos porque estávamos cegos com o coração endurecido, agora podemos dizer sim e declarar o nosso amor a Deus, através da escolha de se entregar, escolha de obedecer, escolha de amar. E agora, Deus nos chama a olhar para essa cruz e tomar nossa própria decisão. O que você vai fazer com esse amor? A cruz continua falando. Não é um símbolo para ser admirado à distância. É um convite para uma entrega radical. É um convite para nascer de novo. É onde o nosso velho eu morre e uma nova vida começa. Então hoje, se você sente que Deus está em silêncio, se você carrega uma culpa, uma dúvida, uma distância, lembre-se, você foi perdoado na cruz. Foi no silêncio do Calvário que Deus gritou mais alto: Eu te amo, eu te quero de volta, eu fiz tudo por você. E agora Ele espera a sua resposta. Agora que encaramos a cruz, que reconhecemos a gravidade do nosso pecado e o tamanho do sacrifício de Cristo, fica a pergunta: e agora? O que fazemos com isso? O que essa verdade gera dentro de nós? Porque a cruz não é uma lembrança bonita de um acontecimento distante. Ela é a chave para uma transformação completa. A obra de Deus em nossas vidas nos muda completamente. Somos quebrados para que possamos nos montar novamente ao centro de Deus. Sabe, a vida com Cristo começa quando a gente entende que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Não importa a sua idade, nem o quanto você esteve afastado de Deus. A cruz é uma obra completa. E ela é para você. Ela salva, sim, mas também transforma. E essa transformação é profunda, real, e começa no lugar onde tudo muda, o coração. E essa mudança evidencia a sua salvação. A cruz é um chamado a uma mudança radical, não de aparência, mas de essência. É uma transformação de dentro para fora, que alcança as atitudes, o jeito de viver, as escolhas, os relacionamentos, tudo passa a ser tocado pela graça. Quando entendemos que Cristo morreu em nosso lugar, não dá para manter a mesma mentalidade egoísta. Se Jesus nos dá um novo coração e a graça de Deus nos chama a viver de forma diferente, com um novo foco, um novo coração. O chamado é claro: voltar para Ele. Deixar de lado a autossuficiência, o desejo de controle e simplesmente entregar a vida nas mãos daquele que já deu a dele por nós e não poderíamos ter recebido presente maior. A transformação começa com arrependimento, não como um ato de desespero, mas como um passo de esperança em direção a Deus. Quando voltamos, Ele nos recebe. Jesus diz isso em João capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E é aí que Ele começa a reconstruir tudo. Com paciência, com amor, com poder, e essa renovação não é pontual, é contínua. A cada dia, ao nos rendermos mais à sua vontade, nossa vida vai sendo moldada à imagem de Cristo. E é nesse processo diário que a gente encontra a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que quisermos, mas a de viver segundo o propósito que Ele sonhou para nós. Agora eu te pergunto, com todo carinho, você está disposto a deixar essa transformação acontecer?
a viver de um jeito radicalmente novo, porque Cristo morreu para que você vivesse nele. A cruz é o ponto de partida, mas também é o nosso guia diário. Cada vez que olhamos para ela, somos lembrados de que não existe outro caminho para a vida verdadeira, para a paz que excede o entendimento, para a comunhão real com Deus. Esse é o caminho da transformação. É o caminho da entrega, da rendição. Não é o mais fácil, mas é o único que leva à verdadeira vida. Só temos ele, e qualquer outro é o caminho da condenação. E agora que refletimos sobre tudo isso, chegou o momento crucial, a decisão. O que você vai fazer com essa verdade que te confronta, que te faz entender que você não é o mocinho da história, que você é o vilão, mas que você pode encontrar a sua redenção em uma pessoa? Isso também confronta, mas liberta, né? A cruz de Cristo não é um ponto final. É um novo começo. É o convite de Deus para que você viva uma vida nova. Não baseada no que você fez ou no que você fará, mas no que Ele fez por você. Não dá para ignorar o preço que foi pago. Ao olhar para a cruz, somos desafiados a viver diferente, a tomar uma decisão diária de entrega, onde não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós. Talvez você já tenha tentado muitos caminhos, mas a única resposta completa, a única paz duradoura, a única vida que realmente vale a pena viver, está em Jesus. É isso que dá o sentido que passamos boa parte da nossa vida procurando. É na cruz que você encontra sua vida verdadeira e vida eterna. Agora é o momento de responder, não apenas com palavras, mas com o coração. Jesus te chama nesse dia, te chama para viver uma vida nova, te chama para deixar que esse amor transforme os seus pensamentos, atitudes, escolhas. Não se preocupa, pois Ele já fez tudo por você e continuará fazendo até a sua volta final, em que tudo será resolvido. O mal, as tragédias, todo esse caos já tem um momento decretado para acabar, quando Jesus, o Rei dos Reis, voltar. E agora, você vai se render a Ele? Não por medo, mas por amor, porque na cruz Ele deu tudo, por você. A cruz não é algo para ser apenas admirado, é a porta da nova vida. Deus está te chamando para entrar por ela, e Ele vai caminhar com você e te dar tudo o que você precisa para continuar no caminho, e se ainda assim você se desviar, Ele te chamará de volta. Vamos orar juntos? Senhor, nós nos rendemos à sua cruz. Reconhecemos que, sem a morte de Cristo, não haveria esperança para nós. Confessamos nossos pecados diante de Ti e te pedimos perdão. Obrigado por dar o Teu Filho para morrer por nós, mesmo quando não merecíamos. Senhor, que o Seu sacrifício seja o centro da nossa vida. Que, a partir de hoje, possamos viver de acordo com a Sua vontade, entregando-nos a Ti de todo o coração. Renova-nos, Senhor, e transforma nossas vidas pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Agora, com a cruz diante de nós, nos ajoelhamos e reconhecemos que não há outro caminho. Ele nos amou primeiro, e é por Ele, por Sua morte e ressurreição, que temos vida. Que essa verdade seja gravada no seu coração e produza frutos eternos em sua vida.